Olá, amigos. Eu sou Francisco Paranhos, ortopedista e presidente da Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. E hoje eu tenho um papel muito importante, que é falar para vocês do tratamento medicamentoso do paciente de alto risco de fraturas. Bem, eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com um idoso frágil, né? Então, aquele paciente com as condições clínicas mais precárias, aquele paciente que tem um alto risco até de fazer a cirurgia diante de uma fratura, o risco cirúrgico é elevado, aquele osso não é instrumentável, a gente sabe que às vezes é até difícil de dar uma pega lá quando a gente vai fazer a síntese desse paciente, por conta disso, a recuperação nem sempre é tão ideal assim, e a gente tem sempre aquele medo, né, da nossa síntese falhar. Bom, a gente sabe que a gente tem uma alta taxa de morbimortalidade, a gente tem que lembrar que uma fratura do fêmur, já no primeiro ano, a gente tem uma taxa de mortalidade de 20%, então a gente tem que olhar de forma especial para esse paciente. Quando a gente vai fazer a estratificação de risco, é lembrar que o paciente de alto risco, aquele paciente que tem osteoporose, tem história de fratura prévia, já está lá assim com uma idade maior que 65 anos. Até esse momento, o uso de um antirreabsortivo ósseo está tudo bem, porque a gente quer diminuir a taxa de reabsorção óssea. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente, no paciente que é mais grave. Esse paciente que é mais grave é um paciente de muito alto risco. Ele já perdeu muito osso, já perdeu muito trabeculado ósseo, né? Ele já teve um grande afilamento da cortical do osso, tem uma grande porosidade cortical. É um paciente que está sofrendo fraturas no último ano, ele está tratando, está sofrendo fraturas, ele tem histórico de múltiplas fraturas. É um paciente que ele, inclusive, tem uma densidade mineral óssea muito mais baixa, um T-score de menos 3,0, por exemplo. Então, senhores, aqui a gente já tem um divisor de águas sobre a indicação do tratamento. Nós perdemos a oportunidade de usar simplesmente um antirreabsortivo ósseo. Nós temos que ter em mente que agora a gente tem que construir os ossos de volta. Nós temos que repreencher esse osso. Então, daí ao termo que a gente usa, né? Construir o osso primeiro, para que depois a gente volte a mineralizar. Então, senhores, a partir desse momento, paciente de muito alto risco, a gente precisa fazer o resgate desse paciente. Nós vamos construir o osso primeiro, e daí a necessidade do uso de um anabólico. Nós temos dois anabólicos disponíveis, a teriparatida e o romosozumab. A teriparatida tem uma ação apenas anabólica, e o romosozumab, além da ação anabólica, tem uma ação antirreabsortiva. Então, vamos fazer um comparativo aqui. Vou mostrar esse slide aqui do estudo de fase 2 do romosozumab, onde, inclusive, a gente pode dar uma olhada num comparativo entre o placebo, o alendronato, que é um antirreabsortivo, um dos mais prescritos e consagrados no mundo, a teriparatida, que é o anabólico, e o romosozumab. Nesse estudo aqui de um ano, a gente pode observar o seguinte: o crescente de massa óssea, mesmo quando a gente faz um comparativo entre os dois anabólicos, mostrando que para a coluna lombar nós temos um incremento muito grande de densidade mineral óssea no uso do romosozumab. E quando a gente vai para a região do fêmur, reparem aqui, olha, quadril total e colo femoral, ambos na região do fêmur, né? Então, quando a gente está olhando lá o fêmur proximal, né, o quadril e colo, o quadril total, a gente observa, tanto para as duas regiões, um incremento de massa óssea muito superior para quem usa o romosozumab comparativamente a quem faz uso da teriparatida. Reparem também o gráfico mostrando uma grande eficácia do alendronato, mas definitivamente o romosozumab exibe um grande ganho de massa óssea. Bom, senhores, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o romosozumab, pela sua dupla ação, ele acaba incrementando muito a massa óssea. E lá no estudo Frame, onde o romosozumab foi usado na sequência com o denosumab, que é um antirreabsortivo, todos vocês conhecem. Então, quando a gente usa, por exemplo, se a gente fosse usar e sobrepor um gráfico, por exemplo, do estudo Frame, um ano do romosozumab para a coluna lombar representa um incremento de massa óssea, como se o paciente estivesse usando 4 anos e meio o Prolia, o denosumab, de forma isolada. E se eu fizer um ano do romosozumab na sequência de mais um ano do Prolia, o denosumab, é como se o paciente já tivesse 7 anos em uso somente do denosumab, do Prolia. Então, para a região da coluna, um incremento de massa óssea
extremamente robusto. Quando a gente vai lá para a região do quadril, por exemplo, um ano do romosozumab é capaz de me garantir um incremento de massa óssea semelhante a 3 anos de uso simplesmente do denosumab. E se eu fizer um ano do romosozumab mais um ano do denosumab, que é o Prolia, é como se eu tivesse novamente 7 anos em uso do denosumab sozinho, do Prolia sozinho, comparando os ganhos de massa óssea observados nessa sequência com o uso exclusivo do denosumab. Bom, gente, e agora eu vou mostrar uma outra figura que é do Treat to Target. Vamos imaginar o alvo de tratamento naquele paciente que está lá com uma massa óssea muito baixa, altíssimo risco de fraturas e com um T-score, por exemplo, de menos 3,0. Vamos imaginar que a gente vá desenhar um alvo, né, de tratamento, que em 3 anos eu queira tirar esse paciente de muito alto risco, lá de menos 3,0 de T-score, e colocar ele acima de menos 2,5. Lembrando que a partir de menos 2,5 de T-score, eu tenho o diagnóstico da osteoporose. Então, eu quero tirar esse paciente da osteoporose. Como que eu faço isso? Então, olha, reparem só que legal. Na região da coluna, se eu colocar na sequência de um ano do romosozumab, que é o que a gente tem para uso clínico, um ano do romosozumab, seguido por 2 anos do denosumab, eu tenho uma chance de 92,5% de tirar esse paciente do muito alto risco, tirar esse paciente da osteoporose na região da coluna lombar. Se a gente fizer um ano do romosozumab e fizer na sequência aqui o alendronato, que é um antiabsortivo ósseo, outro excelente, mas nós temos apenas, num comparativo, apenas 80% de chance de tirarmos esse paciente da osteoporose. Agora, se a gente usar o alendronato por 3 anos, reparem que apenas 54% de chance da gente fazer o resgate desse paciente tirando da osteoporose. Se a gente for para a região do fêmur e tentar observar a mesma coisa, no nosso treat to target, reparem que se eu usar uma sequência do romosozumab por um ano e 2 anos do denosumab, nós temos aqui uma chance de 61% de tirar esse paciente da osteoporose. Se nós fizermos um ano do romosozumab na sequência de 2 anos do alendronato, nós temos uma chance de 38%. E se a gente fizer apenas por 3 anos o alendronato, nós temos uma chance de apenas 9,3% de tirar esse paciente do alto risco. Então, gente, para resumir, para vocês terem ideia, né? Esse paciente muito alto risco, a gente precisa fazer um tratamento que é diferente. Esse paciente precisa ser resgatado. Lógico que ele precisa de cálcio, ele precisa de vitamina D, ele precisa de proteína, ele precisa de exercícios, né? Ele precisa da redução de quedas. Tudo isso é muito importante. Mas a gente está falando com muito alto risco. Então, a gente deixa de ter a oportunidade de simplesmente tratar esse paciente com um antiabsortivo ósseo. O nosso alvo é o tratamento com o anabólico. E eu mostrei para vocês os 2 anabólicos disponíveis no mercado para que a gente possa decidir para cada situação a melhor prescrição para o nosso paciente. Então, o que a gente precisa? Build bone first. Vamos construir o osso primeiro, para que depois a gente possa mineralizar esses ossos e, assim, reduzir esse paciente do risco, tirar esse paciente do muito alto risco de sofrer fraturas. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu espero que tenham gostado. E se vocês gostam de mais conteúdos como esse, procurem a BOM. Aliás, façam parte da BOM, a nossa Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. Não trate apenas as fraturas, não seja apenas um cirurgião. Venha também prevenir as fraturas. Venha ser um membro a BOM. Esperamos por vocês. Abraços.